Olá pessoal, beleza? Aqui quem fala é o professor Andenberg, para mais uma aula de filosofia do primeiro ano do ensino médio. E dessa vez para nós corrigirmos as atividades, todos os exercícios desse capítulo, o capítulo 3, a ciência e a arte, tá bom? Vou fazer a correção dessas atividades. E o primeiro exercício que nós iremos corrigir, as primeiras questões que nós iremos corrigir, lógico que a maioria das questões são aquelas que estão no final do capítulo, né, após toda a apresentação dos temas, dos conteúdos. Então a gente vai lá para a página 64, trabalhando com os textos, né, onde se aborda os textos e aí depois em seguida responde, lê os textos, faz uma análise dos textos e depois em seguida responde as perguntas. Página 64. Aí, para quem está com o livro para acompanhar, pega o caderno, faz uma correção. Esse é o momento, tá bom? Página 64. 48. Dá uma adiantada aqui. 55. Esse deu 3, 4. Páginas trabalhando com os textos. Dos dois textos a seguir, o primeiro aborda o pensamento científico e o segundo trata da importância da arte para o exercício de um pensamento livre. E aí, a ideia, obviamente, vocês lerem com atenção, e a ideia eu vou logo para as questões centrais, das perguntas centrais, e aí eu vou me respondendo com calma, tá bom? O primeiro texto está se tratando do pensamento científico, e no segundo texto, o pensamento livre. O segundo texto está na página seguinte. Vamos lá, a primeira pergunta são duas questões aqui, né? Para reflexão e duas aqui embaixo. A primeira pergunta que vamos responder é a seguinte: o que quer dizer a seguinte afirmação de Bachelard? Ascender à ciência é rejuvenescer espiritualmente. Utilize dados do próprio texto e as informações sobre as características da ciência moderna que você estudou nesse conteúdo. O que essa frase tenta explicar? O que essa frase quer dizer? Né? Primeiro, a gente precisa entender que é uma metáfora, tá bom? O filósofo, ele, ao afirmar que ninguém começa a se dedicar à ciência com um espírito jovem, ao afirmar que ninguém começa com isso, quer dizer que o cientista, como qualquer um, traz já em seu espírito um conjunto de ideias e de opiniões que foram cristalizadas ao longo do tempo. Como é essencial, tem que precisar da atitude científica, é colocar em questão, pessoal, tudo isso que já se sabe. Buscar o conhecimento científico significa rejuvenescer o espírito. Então vamos lá, repetindo, né? Para essa frase, para Bachelard, apresenta uma metáfora ao afirmar que ninguém começa a se dedicar à ciência com um espírito jovem. Com isso, quer dizer que o cientista, como qualquer um, traz já em seu espírito um conjunto de ideias e de opiniões que foram cristalizando ao longo do tempo, como essencial da atitude científica. É colocar em questão tudo isso que já se sabe. Buscar o conhecimento científico significa rejuvenescer o espírito. Beleza? Agora a segunda questão. Qual é, segundo o texto, a formulação do problema caracteriza o espírito científico? Por quê, galera? Preste atenção. Porque há um conhecimento científico sem uma pergunta. Porque não há conhecimento científico sem nenhuma pergunta. O que move a pesquisa científica são as perguntas, são questionar. A faculdade de perguntar, de propor problemas, é então central para a produção do conhecimento científico, pessoal. Ela é o passo inicial para a construção de qualquer conhecimento no campo da ciência, beleza? Então perguntar é fundamental, o que estimula, o que movimenta a ciência. Olha a base da filosofia aí, né? Vamos lá, para próximas. Para Nietzsche, apenas quando usamos, segundo o texto, né? Quando usamos o chapéu de bobo, a vida é suportável. Segundo esse filósofo, a arte nos ajuda a deixar de ser
pesados e sérios, e experimentar o pensamento livre. E aí vai falar do texto, a Guerra da Ciência, vocês leiam com atenção, e vamos para a pergunta. Segundo Nietzsche, na arte, as pessoas podem descansar de si mesmas. O que ele quis dizer com isso? O que ele quer dizer com isso? Preste atenção, pessoal. Para Nietzsche, a ciência é um conhecimento que faz com que os seres humanos se tornem desenhadamente sérios, né? Fiquem com seres humanos muito sérios e comprometrados sobre uma determinada pesquisa. A ciência nos faz seres de certezas e que nos torna pesados, incapazes de agir de forma leve e de forma leve e de forma descompromissada. Uma coisa que essa pergunta quer dizer, e a reflexão de Nietzsche, é que quando o ser humano, aí obviamente a gente vai especificar quem é esse ser humano, um cientista, ele está, vamos dizer assim, extremamente em profundidade na ciência e consequentemente, utilizando-se muito da razão, ele se distancia do lado humano, no sentido do lado emocional, do lado também emotivo, do lado de entender que o ser humano ele não é somente o lado racional. É mais ou menos isso que Nietzsche... E a arte, ela abala, ela move, né, comove, né? A arte, como todo o seu potencial de criação, nos permite essa leveza e o descompromisso. E é nesse sentido que ela nos comete um distanciamento de nós mesmos, como esse pesado e sério da ciência. Assim, o exercício da arte permite um descanso de serenidade do peso da verdade científica. A arte nos deixa mais leve. Por isso que escutar música, ir ao teatro, apreciar um filme, nos deixamos, em muitas vezes, na maioria das vezes, de forma mais relaxada, mais tranquila, do que quando vamos nos dedicarmos a uma pesquisa de forma profunda, a uma reflexão, a um questionar e a buscar respostas. Fica de fato mais pesado, né? Segunda questão. O aforismo citado fala sobre um espírito livre. De acordo com sua leitura do texto e a relação entre filosofia e arte, responda: qual é o significado dessa expressão? Espírito livre, pessoal, para Nietzsche, é aquele capaz de pensar e criar por si mesmo, construindo a própria vida. Beleza? É o resultado da autonomia, segundo Nietzsche. Vamos lá para as próximas perguntas. Em busca do conceito, né? Em busca do conceito, a primeira pergunta é: podemos falar em ciência na antiguidade? Cite exemplos da produção de um conhecimento sistematizado naquela época. Vamos lá, se compreendemos por ciência o conhecimento produzido por meio do método científico, é evidente que ela não existia antes da antiguidade, óbvio, né? Não existia isso naquele período. Mas se usarmos o termo ciência de forma ampla, significando um conhecimento sistematizado e não apenas especulativo, é possível falar em ciência antiga. Como, por exemplo, podemos citar conhecimentos práticos da matemática que os egípcios possuíam, assim como sua formulação em teorias pelos gregos, como eu já falei, quando trabalhei na aula de filosofia, acho que se não me engano foi na primeira parte, quando fala da ciência antiga, né? Tanto da ciência prática quanto da ciência teórica, lá na antiguidade. Outro exemplo, pessoal, são os conhecimentos astronômicos, que eram bastante avançados nas culturas antigas e permitiram a elaboração de teorias sobre o mundo. Beleza? A segunda questão é: quais são os dois componentes básicos da ciência moderna? E aí, a ciência moderna, pessoal, ela só pode ser compreendida por meio de dois polos, o sujeito e o objeto. Isso é algo fundamental vocês entenderem. Só há conhecimento porque há um sujeito que conhece um objeto que é conhecido. Com base no método, sujeito e objeto se relacionam a fim de produzir conhecimento verdadeiro.
Terceira questão. De acordo com o que foi visto nesse capítulo, explique por que a arte é importante para a vida humana. O que é que a gente pode entender como a arte, como a vida humana? A arte, pessoal, ela é importante porque é por meio dela, né, que a gente exercitamos aquilo que é propriamente humano no ser, que significa a faculdade, a criatividade, a explorar a criatividade, né? Somos humanos porque somos capazes de criar. E essa faculdade é mais explorada no universo artístico, de forma que quanto mais nos dedicamos à arte, qualquer que seja, mais nós nos humanizamos pelo exercício da criação. Beleza? A quarta questão é: ouça a canção A Ciência em Si e reflita sobre sua letra. Escreva um pequeno texto relacionando as noções do mito e ciência. A Ciência em Si, aqui é uma letra de Gilberto Gil e Arnaldo Antunes. Tá certo? Se toda coincidência tende ao que se entenda e toda lenda quer chegar aqui, a ciência não se aprende, a ciência não se aprende, a ciência apreende. A ciência em si, se toda estrela cadente cai para fazer sentido, e todo mito, qualquer carne cai aqui. A ciência não se ensina, a ciência ensinina. A ciência em si, se o que pode se ver, ouvir, pegar, medir, pesar. Do avião ao jato, ao jaboti, despertar o que ainda não se pode pensar. Do sono eterno ao eterno devir. Como a órbita da Terra abraça o vácuo devagar, para alcançar o que já foi aqui. Estava aqui. Se a crença quer se materializar, tanto quanto a experiência quer se abstrair. A ciência não avança, a ciência alcança, a ciência em si. Vamos lá, e o que a gente pode tentar refletir sobre isso aí, ó? Primeiro, é uma relação entre mito e ciência, né? E que estão relacionadas como cada uma delas se associa em planos do concreto e do abstrato. A ideia é nós nos refletirmos sobre essa música no sentido de que a ciência ela promove um novo patamar. A ciência ela estabelece um processo extraordinário para a vida humana, pois o humano agora ele não vai só estar na especulação. O ser humano agora não vai criar suposições ou teorias infundadas. Agora terá investigação, vai se pesar sobre isso. Então a ideia da canção é entender os planos do concreto e do abstrato nessa transição dos mitos para a ciência. Tá bom? Quinta questão é: faça uma pesquisa na internet, em bibliotecas ou bancas de jornal, sobre as revistas de divulgação científica disponíveis hoje no Brasil. Escolha uma ou mais artigos sobre uma pesquisa atual e, em grupo, preparem uma apresentação. Isso aí é muito mais em sala de aula, né? Mas vamos lendo. O que é que a gente pode refletir sobre isso? De modo a promover uma discussão sobre o tema. A apresentação deve ser parecida em elaboração, em grupo, em uma análise crítica do artigo, um conjunto de artigos, explicando A hipótese dos autores, B, método utilizado na pesquisa e as principais conclusões do texto. Uma coisa interessante, pessoal, é que eu sugiro para vocês, é que tem algumas revistas aqui, por exemplo, a revista Galileu, super interessante, a pesquisa PESP, tem uma revista também, Ciência América Brasil, e entre outras. E que seria interessante vocês analisarem, pegarem, para ver como são os métodos. Porque assim, dentro da ciência existe uma amplitude muito grande, dentro da pesquisa científica. Sabemos que tem as ciências biológicas, a ciência natural, as ciências sociais, as ciências humanas. E cada um, e no decorrer da história, lógico que tem um parâmetro geral, assim, no sentido dos métodos, né, da forma da investigação, etc. Mas tem suas teorias e metodologias, cada um em suas perspectivas. E aí seria interessante vocês analisarem com profundidade para fazer essa distinção. Tá bom? A sexta questão tem um textozinho, qual a pergunta é: o que você pensa sobre essa questão? Com base no que nós estudamos no capítulo, elabora uma dissertação desenvolvendo ponto de vista.
O que a gente pode entender sobre o pensamento de Levi-Strauss, né? Que coloca magia e ciência como formas paralelas de conhecimento. Como é que a gente pode entender isso aqui, né? Uma relação entre a magia e o pensamento mítico e a ciência, né? É uma reflexão para que a gente possa entender que, por incrível que pareça, durante muito tempo, o que a gente poderia dizer que estava bem próximo do que hoje a gente entende como ciência lá na antiguidade, se relacionava assim com os chamados conhecimentos mágicos, conhecimentos míticos, né? E aqui a tal que paradoxalmente nos dias de hoje é algo totalmente são totalmente afastados, né? Esse tipo de abordagem são totalmente distintos esse tipo de abordagem. Mas foi esse tipo de pensamento atrelado às crenças da época que estimulou o questionar, que estimulou o entender a natureza, né? Mais ou menos isso. E aí vocês vão elaborar de forma mais concreta isso, tá bom? Vamos dar continuidade aqui, ó, então, nossa sugestão de livros, importante vocês darem uma olhada. Filosofia na História. Um textinho legal. Vamos para pergunta. Com base no texto de Jean-Pierre Vernet, abaixo, e no conteúdo da unidade 1, identifique os vínculos demasiadamente estreitos entre o advento da polis e o nascimento da filosofia. Qual é a reflexão que nós podemos fazer? Olha, a exigência de que as decisões dos fenômenos naturais, culturais e políticos passem pelo crivo da razão, consequentemente a rejeição de decisões tomadas sem discussão e a transparência do fundamento que baseia a ação. Essa é um pouco dessa interpretação sobre esse processo aí de transição, tá bom? Segundo, considera a concepção racional de destino que se refletiu na vida política ateniense por meio da democracia, e de que modo ela se diferencia da concepção de destino derivada da religião, do mito e do senso comum. Como é que a gente pode fazer essa reflexão? Olha, na democracia ateniense, pessoal, a concepção racional de destino se diferencia da concepção comum ao mito, à religião e ao senso comum por meio da promoção de um debate aberto aos cidadãos e de possibilidade de que eles decidam. Essa a perspectiva de destino, né? Estas, por sua vez, são frutos dos interesses políticos comuns à comunidade. Para essa concepção, o destino não está determinado pelos deuses, mito e religião, que interpreta isso, né? Muito menos no acessível por meio da opinião, que é o senso comum, mas é algo aberto, deliberado e merecedor de um apreço à razão. A terceira questão é uma resposta pessoal, uma perspectiva pessoal sua, que você faz a sua reflexão. Tá bom? Vamos para a próxima. A história e a sociologia. O jovem, o exercício do pensamento, texto 1, texto 2. Vamos para a primeira. O artigo menciona a ditadura militar. Sei que vocês leram, né? O artigo menciona a ditadura militar e a organização estudantil que marcaram os anos de 1970. Faça uma pesquisa em bibliotecas e na internet sobre o movimento estudantil no Brasil e escreva um breve relatório comparando as principais reivindicações feitas pelos jovens naquela época, principais reivindicações feitas pelos jovens daquela época e atualmente. O que mudou? O que a gente pode fazer aqui, pessoal, a análise que nós podemos fazer sobre esses determinados momentos do movimento estudantil, o movimento estudantil na década de 70, ela esteve na luta contra a ditadura militar, né? Esteve a favor de liberdades democráticas, a favor da liberdade de expressão e por aí vai. Já o movimento estudantil nos dias de hoje está muito atrelado em defesas políticas públicas, de educação, políticas para a juventude. Essas são as diferenças, né? De preços justos no transporte público, né? Em defesa da meia entrada. Essas são as reivindicações do movimento estudantil nos dias de hoje, né?
Mudou-se porque as condições sociais e econômicas, condições políticas daquela época, nos dias de hoje, para comparar os dias de hoje, é totalmente diferente. Hoje, queira ou não queira, apesar de diversas contradições, vivemos em um regime democrático. Em 1970, nós não vivíamos em um regime democrático, vivíamos em um regime ditatorial. Beleza? Segunda questão. Releu o trecho do artigo abaixo. Letra A, você concorda, sua opinião sobre o texto, você concorda ou discorda dele, qual é a reflexão? Mais uma bobagem achar, pensa aí, é uma coisa muito da opinião, né, da reflexão de vocês, como precisa ser feito no nosso país, a contribuição, algo bem pessoal que vocês devem refletir, né? Terceira questão, Legião Urbana. Aqui a canção de Legião Urbana nos faz pensar sobre o tempo e a história. A cada dia já não temos o tempo que passou, mas temos o futuro aberto. Como nos relacionamos com o passado, nostalgicamente ou utilizando como experiência para a construção do futuro, com base no artigo de Serginho Groisman, argumentos sobre esta questão. Qual é a reflexão que nós podemos fazer quando estudamos a história, quando nós temos o entendimento da história? Quando nós estudamos história e quando conhecemos a nossa história e nós se situamos onde nós estamos, porque a história faz nos entendermos onde nós estamos. E o porquê da situação da minha rua, o porquê da situação das relações da minha família, o porquê da minha escola funcionar dessa maneira, o porquê de eu morar em um bairro perigoso. A história nos auxilia a ter um entendimento dessas questões, né? E o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos querendo ter somente, quando pegamos a história, um sentimento nostálgico? Ou queremos entender ela para melhor viver o presente e, consequentemente, construir algo melhor, né, a posteriori? Essa é a reflexão, tá bom? Respondo com calma. Quarta questão. Escreva um pequeno texto relacionando os trechos das ideias estudadas na unidade. É algo que vocês devem sintetizar, tá bom? Vamos lá. Aqui tem algumas questões de vestibular que é bom vocês responderem com calma, que é bom que já vai se preparando para a avaliação que terá. Então é basicamente isso, pessoal, essa é a correção das atividades. É bom que fazer a atividade aqui. É basicamente isso, pessoal. E eu termino essa aula de correção dos exercícios. E o bom é que cada pergunta traz alguns elementos que refletem o que foi discutido nesse conteúdo. E aí finalizamos. E é isso, pessoal. Até mais e até a próxima aula de filosofia. Tchau, tchau.